Pessoal, trabalho no GeoGebra, dessa vez dividido em 3 partes. Eu vou explicar a primeira nessa parte do vídeo. O título é Coordenadas, e é para fazer essas construções aqui que eu vou explicando e mostrando aqui. E no final tem que ser um vídeo para ser enviado, tá? Espero que nessa primeira semana dê para fazer a primeira e ser enviada, e as outras vai ter tempo depois de fazer também. Tá bom? Durante o recesso, depois do recesso também. Vamos lá para a primeira, então. O título Coordenadas. Se vocês conseguirem realizar a construção e fazer o vídeo em outro momento, já está valendo. O importante é vir aqui e aprender como fazer, tá? O passo a passo aqui é um caminho poligonal pelos 4 quadrantes com um ponto percorrendo esse caminho. Tem ferramenta aqui, caminho poligonal. Essa daqui, caminho poligonal. Aí a ideia é que vocês façam um caminho nos 4 quadrantes. Esse é o primeiro, esse é o segundo, o terceiro e o quarto, né? Poderia começar aqui, por exemplo, no 6 ele vai subir, vir para cá. Né? Ó, tô desenhando um caminho, na diagonal aqui ele vai percorrer depois. Eu quero que vocês façam caminhos diferentes aí, tá? Ó, vou fazer só até aqui, mas é para continuar, para ele passar por todos os quadrantes, tá? Não sei se seria legal fazer um círculo nesse caso, se quiserem ir arriscando, pode tentar, ou alguma coisa simétrica de um lado e do outro igual também, né? Usando reflexão, poderia ser também. Ó, se eu refletir esse ponto, o E, com relação ao eixo Y, aqui, clicando aqui, ele vem um ponto E para cá. O legal é que quando mexe em um, mexe no outro também, tá vendo? Ó? Mas eu não vou considerar isso por enquanto, né? Se vocês quiserem fazer, vai ter uma nota extra aí por isso, tá? O caminho poligonal, então. Depois de criar os pontos, eu poderia já ir direto nessa ferramenta também, para ir traçando o caminho aqui. Ó, vou fazer só até aqui. Eu teria que vir também para o quarto quadrante para depois fechar, mas eu já vou fechar desse jeito assim. Ele construiu? Acho que sim. Depois, criando um ponto aqui em cima, ó, a instrução está lá. E um ponto percorrendo esse caminho. Então eu vou clicar em qualquer lugar do caminho. Aqui no meu caso foi o ponto L. Espero que o de vocês seja uma letra depois do L, para poder ter mais pontos no caminho, né? O meu da sequência depois do K, aqui veio o L, né? Dando play aqui no L. Play. Ó, ele vai percorrer o caminho, tá vendo? Essa é a ideia. Aí ele volta no início. Mas o de vocês vai ter preenchido aqui, né? Façam mais pontos e não só esses que eu fiz, tá? Depois colore o caminho, vocês vão deixar ele de outra cor, espessura, né? O trabalho vai ter que ser colorido, vai ter que ser bonito. Essa letra F é o nome do caminho, não é para deixar nomes. Até esses pontos, depois vocês vão tirando os nomes ou até escondendo o próprio ponto mesmo daí, tá? Ó, fica melhor até assim se esconder todos os pontos, né? Ele percorre o caminho sem os pontos. Vamos colocar aqui as coordenadas dele aparecendo. Quais as coordenadas do ponto L aqui? 3 e 3, né? Aqui é 5 e 3. Tem que saber isso. Tem aluno aí que não lembra muito bem do 7º ano, mas tem que saber coordenadas. Depois aqui, coordenadas negativas. Aqui está no menos 6 e no 2. Aqui no ponto K está no menos 4 e no menos 3. Aliás, aqui vai estar escrito, ó, o K. Na janela de álgebra, menos 4 e menos 3, tá? Vamos deixar um texto indicando as coordenadas do L, variando, inclusive, ó, aqui na instrução. Texto com as coordenadas desse ponto, esse ponto que está se movendo, né? Então, seria o seguinte, ó, tem o botão aqui, inserir texto, texto aqui, ABC texto. Clica ali na janela, no plano cartesiano, e aqui é o texto que você quiser que apareça. Poderia escrever qualquer coisa, né? Depois vai ser usado para quadrante também, né? Mas vamos colocar aqui coordenadas do ponto, no meu caso é o ponto L, né? Vou escrever então L. L igual. Agora aqui eu quero que apareça as coordenadas variando, né? Aqui tem que aparecer a coordenada x e aqui a coordenada y. Para a primeira coordenada x aqui, x do L. Estava achando que era assim, ó. O GeoGebra entende isso aqui se escrever na janela de álgebra, que é o x do L e depois o y do L, né? Mas aqui, para ele aparecer, tem que vir aqui na aba avançado, essa abinha de GeoGebra. Pode colocar uma área vazia ou escolher também uma dos elementos já construídos, né? Vou clicar em área vazia. Aqui sim eu coloco o x do ponto L. Acho que agora dá certo. Ver se eu estou lembrando certo. Vírgula. De novo a área vazia. Ali dentro daí, nessa caixinha, ele entende algo que vai mudar de valor. X do L e Y do L. O de vocês tem que colocar não a letra L, mas a letra do nome do ponto aí, tá? Vamos ver se deu certo.
Para mover, sempre pega a ferramenta mover, senão ele fica querendo criar outro texto ali. Pega mover, aí. Ó, o ponto L está mudando, ele está mostrando as coordenadas. Aqui, 5, 3. Ou deixa o texto maior, cadê aqui o tamanho? Deixa em negrito, deixa colorido. O trabalho tem que ser bonito para ter uma nota boa, tá? O tamanho aqui, fácil. Isso, bem evidenciado. Então, o ponto L está aqui, 4, 3. 3, 3. Aqui, 2, 4. Ele vai mostrando até os números quebrados. Ó, ele mostra os números quebrados, negativo aqui, o x é negativo, o y é positivo. Aqui, o x é negativo, o y também é negativo, né? Se tiverem dúvidas, volta o vídeo e assiste de novo para entender o que eu estou falando. Tem que entender isso até o momento aqui, tá? Que o título dessa parte é justamente coordenadas, tem que saber as coordenadas. Que mais então? Quadrante agora. Coloquei aqui, ó. Pintar os 4 quadrantes e indicá-los com textos programados. Para pintar o quadrante, vamos digitar aqui na janela de álgebra. Ó, se eu escrever x maior que 0, ele pinta toda a parte para a direita, estão vendo? Ó? Só que ele pintou 2 quadrantes, sabem os números? O primeiro e o quarto. Né? Se eu colocar x menor que 0, ele pinta para cá, só que aí mudando a cor aqui, né? Aí de rosa está aqui a parte negativa do eixo x, né? Mas eu quero cada quadrante de uma cor. Então seria assim, x maior que 0 e também o y maior que 0. Então coloca EE, esse E, como é que fala? O E comercial, né? Estão vendo aqui o caractere? Coloca um dele e depois coloca outro dele. Aí ele muda o símbolo para interseção. Aí ele vira um chapéuzinho, depois escreve y maior que 0. Aí pintou a parte de cima. Agora o segundo quadrante é x menor que 0 e o y maior que 0. Pintou. Agora eu vou fazer até o terceiro. X menor que 0 e o y também é menor que 0. Aí, eu vou pintar cada um de uma cor agora. Então, de azul, o primeiro quadrante, o segundo quadrante de rosa, o terceiro quadrante de roxo. Aí, podem escolher as cores, façam de outras cores, deixa mais suave a cor aqui na transparência, para não ficar muito forte, assim, muito feio, né? Deixa bem suave. Acho que a pintura está por cima, né? Se alguém conseguir colocar por baixo nas camadas, seria interessante. Deixa eu ver se eu lembro como fazer isso. Cadê camadas aqui? Outros... tá aqui para baixo. Camada. Tem que aumentar a camada do caminho, deixa eu ver. Camada do caminho. Sim. E o caminho agora está por cima da cor, tá vendo? Não sei se conseguiram ver a diferença, tentem fazer isso também. Ou seja, os fundos estão numa camada para baixo e o caminho poligonal tem que estar para frente, para cima, né? Para aparecer bem. Depois disso, textos dos quadrantes, ó, os quadrantes com textos programados. Esse texto tem que aparecer indicando o primeiro quadrante quando o ponto estiver aqui. Opa, vou voltar. Cadê o ponto L está numa camada para trás, né? Então, vou lá no ponto L, cadê aqui? Eu não consigo selecionar ele se tiver camada para trás. Avançado, a camada, coloca uma camada 9 para ficar bem por cima. Agora sim eu consigo clicar no ponto L. Aqui é o primeiro quadrante, é para aparecer escrito. Pulou é para trocar o texto para segundo quadrante. Pulou para cá é para trocar o texto e aparecer terceiro quadrante. Talvez aqui nessa região, mas é para aparecer só quando ele estiver lá. Olha só como é que seria aqui no caso do primeiro. Texto nessa região aqui. Primeiro quadrante. Depois aumenta o tamanho, vocês escolhem como é que vai ficar bonito. Cadê tamanho aqui? Grande aí. Ó, tá no primeiro quadrante. Quando ele vier para cá, esse texto tem que sumir. Não pode continuar aqui, porque ele está no segundo. Essa é a ideia, tá? Então isso aqui só pode ser exibido quando o L estiver aqui nessa parte, né? Então, configurações aqui desse texto, primeiro quadrante. Avançado também, ó, condição para exibir o objeto. Qual que é a condição? O que tem que acontecer para que ele seja exibido? O ponto meu é o L, né? Então, o x do L tem que ser maior do que 0 na parte positiva. E o y também tem que ser positivo. Então, coloca lá o EE, que eu já ensinei. Y do L, y de L maior que 0. Ou seja, o x tem que ser maior que 0, tem que ser positivo. E o y dele também tem que ser maior que 0, tem que ser positivo para ser do primeiro quadrante, né? Estou dando um Enter aqui. Aperta Enter, porque às vezes se fechar sem dar um Enter, ele não insere. Ó, deu certo, ó. Primeiro quadrante, quando vier para cá,
sumiu a palavra primeiro quadrante, tá vendo? Ó? Então agora eu vou inserir a palavra segundo quadrante aqui. Então outro texto, pode ser nessa região aqui, segundo quadrante. Dá OK. Já vou aumentar o tamanho também. Tamanho grande, não selecionou. Eu tô com a ferramenta texto selecionada, ele tá chato nisso. Tem que voltar para mover aqui. Agora deu certo. Aí. Então qual que é a condição de existência desse? Sabem dizer se o x e o y é positivo ou negativo? Pausa o vídeo vocês e tentem responder se o x vai ser positivo, negativo e o y positivo ou negativo. E aí, pensaram? Vou falar a resposta então, hein? Para essa parte o x é negativo e o y é positivo, tá para cima aqui, né? Então na condição de existência lá, propriedades, avançado, condição para exibir. O x é menor do que zero, a interseção é o e comercial, de novo e comercial. Ó, já escrevi errado, é o x do ponto L, né? Esqueci do nome do ponto. De vocês pode ser que seja outro nome, não L, né? Y do ponto L. O meu coincidiu com o meu nome, né? L de Leandro. E o y tem que ser positivo. Então, ó, o x é menor que zero e o y é maior que zero. Ou seja, o x é negativo e o y é positivo, né? Dá um Enter, não sai sem dar Enter, Enter, antes de fechar. Vamos ver se deu certo. Ó, que legal, ó. Primeiro quadrante, quando eu trago para cá, ele vai para o segundo. Aí é para fazer o terceiro quadrante. Quando vier para cá, e adivinha que no último quadrante tem que aparecer escrito quarto quadrante. Então, eu estou fazendo só uma parte do trabalho para que vocês façam ele completo e bem bonito, tá? Vamos dar play então para ver. No final vai ter que dar play para fazer o vídeo, né? Ó, tá mudando as coordenadas do ponto L, tá percorrendo o caminho. Segundo quadrante, mudou. Aí agora é para aparecer o texto terceiro quadrante e o quarto também, né? Façam mais pontos aqui também daí. Beleza? Então, façam mais caprichado do que isso. Se conseguirem outros elementos fora esses, podem fazer também. Eu tive essa ideia de colocar o nome do quadrante e também as coordenadas, né? Mas se quiser fazer ele percorrendo um caminho infinito numa reta, para um lado, para o outro, ou quem tiver ideias criativas e que também façam isso de quadrante e coordenadas, né? Vão ter uma nota melhor aí conforme a criatividade de vocês, tá bom? Então é isso a primeira parte.